Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula. Meu nome é Ricardo Viana, sou professor de matemática. Nós vamos estar trabalhando aí a quarta aula do segundo ano do ensino médio, certo? Se você puder acompanhar aí na nossa tela, nós estamos aí no exercício de número 3. Sabendo que os pontos 2 e menos 3 e menos 1 e 6 pertencem ao gráfico de uma função f de r em r, definida por f de x igual a x mais b. A diferença entre o valor de b e o valor de a. Então, o que nós vamos ter que fazer? Primeira coisa, nós temos que ver que nós estamos estudando uma função, o gráfico de uma função. Então, conforme a gente vem falando nos nossos vídeos, as nossas soluções e explicações são também aula. Então, solução dessa nossa atividade. Primeira coisa que a gente vai ter que ver é que uma função do tipo y igual a f de x igual a ax, ou seja, a vezes x, mais b, é uma função polinomial do primeiro grau, certo? O gráfico é uma reta. O gráfico é uma reta. Nós vamos estar escrevendo aí de maneira resumida, ok? O gráfico de y igual a f de x igual a x mais b, todas as vezes que tem essa configuração, um número multiplicando o x e uma outra letra sozinha, nós temos o gráfico que é uma reta. A função polinomial do primeiro grau, ela pode ser crescente, ela pode ser decrescente, ela pode ser constante, vai depender aí do nosso valor do a. Então, o que nós temos? Vamos fazer uma pequena revisão aí, ó. Vamos escrever uma função y, uma função polinomial do primeiro grau, y igual a f de x igual a 2x mais 6, por exemplo. Ok? Tá aí. Vamos estudar o gráfico dessa função. Para isso, nós temos várias técnicas de construção de gráfico. Uma que eu sempre passei para os meus alunos em sala de aula é você olhar a taxa de variação. Esse número que multiplica o x, ele é chamado taxa de variação. Se esse valor for positivo, a função ela vai ser crescente. Eu vou fazer o gráfico aqui rapidinho, uma miniatura. Se esse valor for negativo, a função vai ser decrescente. Uma função crescente significa que ela é nessa posição aqui, ó. Assim, ó, mais ou menos assim. E uma função decrescente significa que ela é assim, ok? Então, aqui está um pequeno resuminho do que é o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. A gente não vai estar interessado em fazer esse gráfico com tanta precisão agora, é só para ilustrar que nós vamos, inclusive, precisar disso para as próximas aulas. Então, a função é crescente ou a função é decrescente, o gráfico desenhado no plano cartesiano vai estar nessa posição ou nessa posição, dependendo desse número. Como é que eu vou saber? Se esse número for positivo, a função é assim. Se esse número for negativo, a função é assim. Beleza. Ok. E esse outro número aqui? Esse outro cara aqui é o chamado termo independente. Esse outro cara é chamado de termo independente. Se ele for positivo, depois de você ter analisado essa posição aqui do gráfico, a função ela vai subir ou ela vai descer, de acordo com esse valor aqui. Na hora que eu der o exemplo, vai ficar mais fácil. Se ela for negativa, ela vai descer. Se esse valor for positivo, a função vai subir. Então, aqui, ó, se for positivo, a função sobe. Se for negativo, a função
desce. E aí, eu vou estar explicando isso no nosso exemplo e vai ficar mais claro. Basicamente, é isso aqui que você precisa. Se o número que estiver multiplicando x for positivo, a função é crescente. Se o número que estiver multiplicando x for negativo, a função é decrescente, ela vai estar caindo. Se o valor que estiver aqui do lado de fora for um número somando, né, for um número positivo, ela sobe. Se estiver subtraindo, ela desce. Então, como é que nós vamos fazer o gráfico dessa função? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou usar aqui as nossas ferramentas que nós temos à disposição. Vamos construir aqui um plano cartesiano. Esse aqui é o nosso eixo x. E nós vamos estar fazendo aí o nosso eixo y, que é o eixo vertical. Tá aí. Beleza. Então, aqui nós temos o eixo x e aqui nós temos o eixo y. Muito bem. Vamos analisar. Essa função aqui, ó, nós vamos construir com esse verde aqui, ó, tá bom? A função toda é essa expressão aqui, é essa função que nós estamos escolhendo aqui, ó. Essa função f aqui. O gráfico dela vai ser uma reta e nós vamos fazer essa reta com esse tom de verde. Vamos lá. A função, ela é crescente nessa posição ou decrescente? A função é crescente, porque aqui está multiplicando por 2. Então, ela é nessa posição aqui, ó, crescente, ó, passando aqui pelo meio, ok? Beleza. Sempre a gente vai pensar começando aqui, passando pelo meio, pelo zero. Então, ela é crescente. Ó, acompanha aí o cursor do mouse. Eu não vou desenhar, não. Ela é crescente, ela é nessa posição. Imaginou ela aqui? Beleza. Agora, do jeito que ela está aqui assim, né? Ela vai subir ou vai descer? Ela vai subir, porque aqui está somando. Ela vai subir quantas unidades? 6 unidades. Então, a gente viu que ela é crescente nessa posição e ela vai subir 6 unidades. Então, ela vai vir mais ou menos para cá, né? Lembrando que o x é positivo para a direita, negativo para a esquerda. O y é positivo para cima e negativo para baixo. Então, de novo, ó, antes de construir, vamos tentar imaginar. É uma reta que vai estar nessa posição, passando bem aqui pelo meio. Só que, como está somando 6, ela vai subir 6 unidades. Então, vou usar a nossa função da reta aqui de novo. E ela vai nos auxiliar, tá bom? A inclinação, como que realmente ela vai ficar precisa nesses pontos, isso é um estudo para um outro momento. Mas agora já basta para a gente isso aqui, ó. Ah lá, ela é uma função crescente que subiu, né? Se ela tivesse aqui, ó, ela ia subindo, 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 sem mudar de inclinação, chegando nesse ponto. Beleza. E agora? Agora nós temos dois pontos interessantes aqui para determinar. Esse ponto aqui e esse ponto aqui. São as coordenadas desse ponto. Todos os pontos de um gráfico têm um par ordenado, ó. Esse daqui é o x, esse daqui é o y. Esse daqui é o x, esse daqui é o y. Só que um ponto que está sobre o eixo y, ele tem o x dele valendo 0. Isso aqui a gente pode garantir. Um ponto que está aqui, ó, em cima do eixo y, ele tem o y dele valendo, o x dele valendo 0. O y a gente não sabe. Um ponto que está sobre o eixo x, com certeza o y dele vale 0. Então, agora nós temos que fazer algumas continhas. Uma para determinar esse valor aqui, ó, desse y aqui que está faltando, e outra para determinar esse valor aqui do x que está faltando. Lembrando que o par ordenado é um parênteses separado por vírgula esses valores. O primeiro valor é do x, o segundo valor é do y. Sempre nessa ordem? Sempre nessa ordem. É um par ordenado. Então, tem ordem. Aqui é x, aqui é y, aqui é x, aqui é y. Muito bem. Então, essa aqui é a estrutura de um par ordenado. Vamos deixar ela marcada aqui
para a gente lembrar disso. Ok. Aqui é a origem do nosso sistema. Quais que são as coordenadas da origem? 0, 0. Olha só, aqui já tem uma dica para achar o valor do y. Para achar o valor do y, basta tomar o x igual a 0. O primeiro valor não é do x? Então, vamos achar esse primeiro ponto aqui. Ó. Vamos fazer as continhas aqui embaixo. Ó. Vamos chegar para cá. E vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é achar esse ponto aqui de maneira completa. Eu vou fazer x igual a 0. Por que eu estou fazendo x igual a 0? Porque esse ponto aqui, o x vale 0. É um ponto que está sobre o eixo y, então o x vale 0. Eu preciso determinar o valor desse y aqui. Fazendo x igual a 0 na minha função, a minha função ela tem uma lei de formação. No nosso exemplo aqui, ó, é y igual a f de x igual a 2x mais 6. Então, no lugar do x, eu vou entrar com 0 que eu escolhi. Então, eu vou achar o valor do y. Y não é igual a f de x? O x que eu estou escolhendo não vai ser 0? Então, vai ser o f do 0. O f de 0. Que vai ser igual a 2 vezes o valor do x. Mas quanto que eu escolhi para o x? 0. 2 vezes 0 mais 6. Isso vai ser igual a... Perceba que isso é o valor do y. Ó, igual a essa continha aqui. Ó. Tudo isso aqui é o valor do y, que eu estou fazendo para achar o valor dele aqui. 2 vezes 0, 0. 0 mais o 6 ali que estava esperando. Isso vai ser igual a 6. Então, perceba que eu acabei de achar as coordenadas do primeiro ponto. O ponto não é x e y. O x que eu escolhi não foi 0? Já veio pronto, ó, igualzinho. Eu achei o y valendo quanto? Eu achei o y valendo 6. Aqui, ó. Ele é igual ao y. O y é igual a 6. Então, esse ponto aqui, ó, quanto que ele vale? 0,6. Se você já prestou atenção, você reparou que é o mesmo valor que está aqui. É o mesmo valor do termo independente, certo? Para a função polinomial do primeiro grau. Então, ó, vou deixar em azul aqui, ó, para você associar ao termo independente. Esse ponto aqui, ó, foi obtido pelo termo independente. 0,6. Bacana? Vamos achar esse carinha aqui. Ó. Esse valor aqui é o valor desconhecido para x. No primeiro ponto, nós atribuímos valores para x, atribuímos x igual a 0 e achamos y igual a 6. Agora é o contrário. A gente vai fazer quem igual a 0? O y, porque aqui não é x, ó, e aqui não é y. Então, agora a gente vai fazer y igual a 0. Então, eu vou fazer y igual a 0 na minha função. Mas quem que é y? Y é a minha função, que é igual a essa expressão. Ora, se o y é igual a essa expressão, e eu estou fazendo o y igual a 0, então toda essa expressão vai ter que ser igual a quanto? A 0. Então, aqui, nós vamos ter 2x mais 6 igual a 0. 2x mais 6 igual a 0. Caímos numa equação do primeiro grau. Função polinomial do primeiro grau, você vai ter que resolver uma equação do primeiro grau. Beleza? Resolver uma equação do primeiro grau, basta fazer as operações inversas. 2x mais 6 é igual a 0. 2x é igual a 0 menos 6. Isso vai dar 2x igual a menos 6. E divide todo mundo por 2, ou seja, o x fica sozinho, o 2 passa dividindo aqui. Ó. Vai ficar menos 6 dividido por 2. O x vai ser igual a 6 dividido por 2, 3. Como é menos aqui,
menos 3. O que significa isso? Significa que esse ponto aqui é menos 3, 0. Menos 3, 0. Perceba que tinha que dar negativo mesmo, porque essa parte aqui, ó, do x, ela é negativa, aqui é positivo, são valores positivos, aqui são valores negativos, certo? Então, isso aí é uma explicação rápida de como se constrói o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. Ah, mas não está pedindo isso. Não, não está pedindo isso, mas você vai precisar saber essa estrutura, certo? Senão fica muito difícil. Na verdade, esse problema ele vai cair num sistema. Porque o que acontece é o seguinte, você tem os pontos, ok? Você vai fazer essas substituições. E aí você tem que achar o valor do B, do A e do B. Então, eu vou começar aqui e vou deixar esse exercício como uma atividade para você fazer, certo? Vamos lá. Então, ó, o que nós temos? Nós temos que o ponto agora é 2 e menos 3. Não é mais essa função, tá bom? Acabou aqui a nossa explicação. Acabou aqui a nossa explicação. Isso aqui é matéria. Então, agora nós temos o ponto 2 e menos 3. E nós temos também o ponto 2 menos 3, menos 1 e 6. Menos 1 e 6. Beleza. Vamos dar uma conferida para ver se são esses valores mesmo. 2 e menos 3, menos 1 e 6. Ok. O que nós vamos fazer com esses pontos aqui? Nós sabemos que eles são pontos de uma função polinomial do primeiro grau. Então, significa que eles verificam pontos numa reta. Mas qual que é a estrutura de uma função polinomial do primeiro grau? Y é igual a f de x, que é igual a 1ax mais 1b. Agora, nós vamos usar essas informações para escrever a função. Aqui eu fiz ao contrário. Foi dada a função e eu fui explicando para construir o gráfico. Aqui não precisa do gráfico, mas você precisa conhecer essa estrutura. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma substituição para x e y. Lembra do par ordenado? Aqui também é x e aqui é y. Vamos achar uma equação. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto é 2 e menos 3. O que significa isso? Significa que x é igual a 2 e y é igual a menos 3. Certo? Nós vamos substituir isso na nossa função. A gente sabe que ax mais b é igual a y. Eu já vou escrever dessa maneira para já ficar um pouquinho mais fácil. Certo? Então, vai ficar, no lugar do x, entra x. Esquece esse f de x aqui agora, tá? Imagina só como y igual a ax mais b. Ou ax mais b igual a y. Tanto faz. Então, o que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou entrar com 2. No lugar do menos 3, eu vou entrar com y. Então, vai ficar a que multiplica x, o x é quanto? 2, mais b igual, tudo isso tem que ser igual a y, né? Só que o y vale quanto? Menos 3. Beleza? Então, vamos organizar isso aqui, ó. A vezes 2 é a mesma coisa que 2a. Mais b mais b é igual
a menos 3. Beleza. Vamos chegar para cá. Já tenho uma equação com duas incógnitas, a e b. Agora, para resolver isso daqui, eu preciso de uma outra equação com as incógnitas a e b, para cair num sistema. Da onde vai vir a outra equação? Do outro ponto. Então, nós temos que menos 1 e 6 vão fornecer as respostas que a gente precisa. Beleza? Isso significa o quê? Que x vale menos 1 e y vale 6. Então, nós vamos fazer a substituição aqui de novo. No lugar do x, a gente vai entrar com menos 1, e no lugar do y, a gente vai entrar com 6. Então, vai ficar a vezes x. A vezes menos 1 é negativo? Põe parênteses. Menos 1 mais b, que é igual ao valor do y. O y é 6, então é igual a 6. Isso vai implicar na nossa próxima equação. A vezes menos 1 vai ficar menos a. Então, aqui vai ficar menos a mais b igual a 6. Duas equações, duas incógnitas, um sistema de equação está formado. Para resolver esse sistema, você pode resolver de várias maneiras. Para ajustar ele para adição, por exemplo, aqui se tivesse um menos 2a, você poderia somar todo mundo, que aí ia cancelar e você ia achar o valor do b. Para isso, você multiplica essa equação toda por 2. Aí aqui vai ficar menos 2a mais 2b igual a 12. Se você quiser, por exemplo, você pode multiplicá-la toda por menos 1, trocar o sinal dessa equação aqui toda, porque aqui vai ficar a, aqui vai ficar menos b, e aqui vai ficar menos 6. E esse mais b com esse menos b que vai aparecer aqui, ao somar, vai cancelar. Vamos fazer dessa maneira. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, essa segunda equação, nós vamos multiplicar ela toda por menos 1. E aí, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter que ela vai ficar assim. Vamos ver se cabe aqui. Chegar para cá. Multiplicando por menos 1, essa equação vai ficar menos 1 menos a vezes menos 1 vai dar a. Mais b vezes menos 1 vai dar menos b. E menos 1 vezes 6 vai ser igual a menos 6. Então, eu vou ter um sistema equivalente. Eu vou ter um sistema equivalente. Vou reescrever meu sisteminha aqui que eu vou trabalhar com ele agora. O sistema vai ser 2a mais b igual a menos 3, com essa equação aqui, ó, a menos b igual a menos 6. Com isso, nós temos um sistema equivalente ao anterior, pronto para ser feito por adição. Por quê? Aqui eu tenho coeficientes simétricos aqui do b. Eu tenho mais b e menos b. Então, basta somar que nós vamos sumir com a variável b. 2a mais a dá 3a. Mais b com menos b vai cortar. Volta para essa caneta aqui. E nós temos aqui menos 3 somado com menos 6 dá menos 9. E daí nós vamos ter que o valor de a vale
menos 3, é isso mesmo? 2 e menos 3? 2 e menos 3, 2 e menos 3, sim, 2 e menos 3, 2 e menos 3. Somou, nós vamos ter A igual a 9 dividido por 3 vai dar 3, como é menos 3. Menos 3. Achamos o valor de A igual a menos 3. Para a gente achar o valor de B, basta a gente substituir em uma das equações. Por exemplo, vamos substituir aqui nessa equação aqui, ó, a gente sabe que B, já isolando o valor do A aqui, ó, B é igual a 6 mais A. 6 mais A. Isso significa que B vai ser igual a 6 somado com o valor de A, que é menos 3. Isso implica que B vai ser igual a 6 menos 3, 3. E daí nós temos que A vale menos 3, B vale 3. O problema pediu o que mesmo? A diferença entre o valor de B e o valor de A. A diferença entre o valor de B e o valor de A. Significa que a diferença entre o valor de B e o valor de A vai ser igual a, que não ficou bom. Vou passar para a linha de baixo. B menos A diferença entre o valor de B e o valor de A, o valor de B deu 3, menos o valor de A, que deu menos 3. Isso vai ser igual a 3 menos com menos dá mais. Isso vai ser igual a 6. Perceba que o exercício não pediu para você escrever a função. Ele pediu para fazer o valor de B menos A. Agora, se você quiser escrever a função, você pode escrever. A função não é y igual a f de x igual a ax mais b? Então, a função é y igual a f de x, que é igual a... O a vale quanto? O a vale menos 3. Então, é menos 3x. O b vale quanto? O b vale 3 mais 3. Está aqui a nossa função. Lembrando que a gente está estudando, isso aqui não foi pedido. Pediu lá o valor do 6. Certo? Esse valor aqui. Função crescente ou decrescente? Função decrescente. Nessa posição. Vai subir ou vai descer? Vai subir. Então, é uma função decrescente que vai subir. Ok? Espero que você tenha gostado dessa nossa videoaula. Foi uma aula em que foi possível a gente explicar muitos conceitos, né? Fizemos a parte da construção de gráfico e fizemos também mais um exercício e uma revisão de sistemas de equações. Estuda o vídeo, pausa quantas vezes for necessário, né? Ah, esqueci de falar. Aí, nós temos que a resposta aqui, ó, é a letra B, né?
Letra B. Letra B, porque o que pediu foi o valor de B menos A, né? A diferença entre o valor de B e o valor de A. Ok? Agora sim. Resolvido o problema. Qualquer dúvida, posta lá nos comentários que a gente vai fazendo os atendimentos. Uma boa tarde para todos, tudo de bom. Até a próxima.